Campeonato Brasileiro Sub-20, ele era um campeonato onde, por muitos e muitos amigos diziam o seguinte: João, o Brasileirão Sub-20, o futebol de base do Bahia, nesse momento, ele tem que servir para revelar bons jogadores. E ainda assim, revelando bons jogadores, a gente vai ter, dentro de uma competição de base, uma ciência de que a gente vai poder fazer as coisas da melhor maneira e servir jogadores para o elenco profissional. E eu pensava cá com meus botões que não é bem assim que a banda toca. Eu não consigo revelar jogadores se eu for o 16º de uma competição com 16. Isso aí é só um exemplo. Eu não consigo revelar jogadores se eu entrego jogos factíveis em casa ou se eu tenho jogos que eu não reconheça a minha incapacidade de vencê-los ou de colocar a minha equipe em um lugar acessível. E isso realmente é complicado. A equipe sub-20 do Bahia é capitaneada por Rogério Ferreira e que venceu o Campeonato Baiano graças ao bom trabalho do João de Fábio, que fez uma primeira fase invicta e fantástica. Rogério, quando esteve na competição, vou usar um termo que pode até ser grave para ele, mas capengou nas outras fases, mas chegou ao título e foi campeão, deu ao torcedor uma pequena falsa grande impressão. O Bahia chegou a estar liderando entre os primeiros desse Campeonato Brasileiro Sub-20, mas só que as convicções errôneas do seu treinador fizeram o Bahia sucumbir dentro da competição. Me entristece e traz para mim, enquanto produtor de conteúdo e enquanto também torcedor, um sentimento muito amargo, um sentimento amargo porque faz com que o nosso time feda a fracasso por conta daquele que o comanda. Por muito tempo, o Bahia sofreu por lesões de seus principais jogadores de base, Paulo Souto, Jota, Sidney, Roger, Juninho. Esses 5 ficaram lesionados há algum tempo. Tivemos problemas seríssimos com a zaga, tanto que terminamos fazendo o campeonato com a zaga reserva, com Fred e com o Dodô. Lateral direita, trouxemos o lateral Robert para ser o lateral desse time e ele, pouco utilizado, foi sendo substituído por diversas vezes por um volante ou por um outro jogador de lado que não continuou jogando da maneira correta. Poderíamos falar também do meio-campo tricolor, já que o Sub-17 tem grandes valores, por que não aproveitar um ou outro desse time Sub-17 para o time Sub-20, já que a ideia é começar na base e aumentar o nível. Isso não aconteceu. Rogério simplesmente improvisou e colocou os jogadores fora de posição. Vou dar um exemplo: o Wendel Passos nos últimos jogos na lateral direita, Rafael lateral esquerdo, hora de meio atacante, hora de volante pela esquerda, hora de ponta, então, e qualquer coisa menos lateral esquerdo. A zaga foi um ponto a se destacar de maneira negativa. O Bahia, que nesse campeonato sub-20 sucumbiu à meta de tomar 30 gols na competição. E tudo bem tomar 30 gols, mas não é tudo bem tomar 6 do Palmeiras, por exemplo. Não é tudo bem tomar 4 do pior ataque do campeonato, que é o Corinthians, tendo vencido o jogo por 2-1 e tomando a virada por 4-2 com 3 gols a partir dos 42 do segundo tempo. 3-3 com Cuiabá, tendo aberto 3-0 no primeiro tempo, e uma substituição maluca do técnico colocando um volante lateral na zaga, e aí o time destrambelhou-se a tomar gols. Há quem diga que a base sirva para revelar jogadores. Mas eu não consigo olhar para o torcedor e dizer, torcedor, a base, enquanto o cara que acompanha a base diz assim, a base do Bahia revelará jogadores se o time só perde por conta de incompetência técnica. Eu não consigo dizer para vocês que a gente vai revelar atletas e fazer atletas da melhor maneira possível se a gente tem um treineiro que olha para o nosso campo e fala assim, acho que vou inventar 2 laterais esquerdos jogando um na primeira e outro na segunda linha e isso vai dar bom demais.
A saída apoiada com a bola no chão, ela precisa ser melhor trabalhada e ser substituída e ser entendida por conta de limitações táticas por chutões, para que a gente não tome gols como a gente tomou do Grêmio no último jogo em Salvador, onde o nosso goleiro deu a bola no pé do atacante gremista para finalizar no gol de maneira assertiva. Nós também não precisamos tomar gols tão bobos, tal qual a gente toma contra o Ceará, na virada que a gente toma por conta de erros da arbitragem. A arbitragem baiana é uma piada, é muito fraca tecnicamente e por conta também da questão dos nossos próprios jogadores. Senhor Roger Gabriel, não se cava um pênalti com o time perdendo de 2-1. Isso não é personalidade, isso se chama irresponsabilidade. E se você quer ser uma estrela, você não pode fazer isso e deixar os seus companheiros na mão com o jogo atrás, como a gente estava. A gente também pode lembrar do próprio treineiro que perde 2 jogos incríveis, um deles que era realmente contado como uma pseudo-derrota certa, que é para o Palmeiras em casa, ao armar um 4-2-4 e achar que pode ir acima de qualquer jeito e vencer o melhor time de base do Brasil, que é o Palmeiras, e tomar 6 inapelavelmente dentro de casa em um jogo que durou 2 dias em virtude da chuva. Cabe também ao Bahia observar que, se o gramado não tem condição de jogo, tesa ao pé e diz que não vai jogar, independente de ter transmissão de TV ou não. Pituaçu, naquele dia de Bahia e Palmeiras, não havia condição de jogo. E ainda assim, o Bahia insistiu em jogar e sair daquela primeira parte daquele jogo derrotado, porque inventou de colocar um jogo debaixo de um pé d'água miserável. O que falar de derrotas icônicas, como a da estreia contra o Atlético de Goiás, onde ele abre um 4-2-4, o Atlético de Goiás, o pior time de base dessa Série A, desse campeonato, perder para o Atlético por 1-0 e não ter força para atacar e para vencer o jogo. E quando questionado, responder-se com empáfia e arrogância e dizer assim, não armei um 4-2-4 e tendo em vista que estava Roger e Vitinho encostados nos 2 atacantes e os 2 meninos de meio, Sidney e Paulo Souto, correndo que nem loucos atrás dos jogadores do Atlético de Goiás. Esse time podia muito mais do que apresentou. E se ele é melhor ministrado, ele poderia ter melhores resultados. Os seus jogadores melhores aproveitados, e aí sim a gente poderia olhar para a base e dizer assim, fulano, ciclano e beltrano servem para o time de cima, e não ao contrário. Cabe a Marcelo Teixeira, que é o cara da base do Bahia agora, e a sua comissão avaliar o trabalho de Rogério, porque Copa do Brasil Sub-20 está chegando aí. Esse time, ele fica de novo de fora por conta de resultados ridículos que não conseguem construir. O Bahia toma 2-0 contra o Grêmio, onde o Grêmio faz 1-0 num vacilo nosso, e o Bahia continua perdendo, porque o time do Bahia não consegue fazer as coisas da melhor maneira possível. Ganhou jogos factíveis de vencer, como o Galo fora de casa, como outros times também que ganhou, mas perdeu jogos que o torcedor fica com vergonha. E aí eu digo, Botafogo no Rio de Janeiro, a pior equipe da competição, junto com o Atlético de Goiás, o Bahia fez a questão de perder. Fez a questão de perder para o Corinthians, fez a questão de perder para o Atlético de Goiás, fez a questão de perder para um monte de gente que não deveria ter perdido. Precisamos cobrar a base do mesmo jeito que cobramos o profissional, para que nós tenhamos jogadores que estejam comprometidos a vencer. Não podemos atacar o jogo todo como foi o Flamengo no 2 de julho lá em Simões Filho e tomarmos 2 gols iguais para a equipe carioca, que não tinha nada demais. Infelizmente, o futebol de base do Bahia, principalmente no seu sub-20, carece de atenção para ontem, não, e carece de reforço técnico. O técnico precisa ser trocado para que a gente tenha a implementação da filosofia do grupo da melhor maneira possível. Espero que para a Copa do Brasil Sub-20 a gente tenha um técnico novo e um time, no mínimo, com um cognitivo suficientemente forte para poder vencer e alcançar voos mais
altos e de melhor maneira do que tem se alcançado hoje. Hoje, o time sub-20 do Brasil é mal gerido, mal administrado e não está gerando fruto nenhum para o time de cima. E isso, para mim, é uma tristeza muito grande. É uma pena.